E aí, resistência? Aqui é o Rogue trazendo mais um vídeo sobre Chaotic, falando sobre o Chaotic Recode e sobre uma novidade boa, uma ótima surpresa ou um presente de Natal antecipado, que é a chegada de novas cartas para o Recode, novas no plural mesmo. Antes chegava só uma por vez, mas chegou um lote de novas cartas e não só isso. Foi prometido que regularmente, todos os meses, vão chegar novas cartas que não tinham sido adicionadas antes, mas que foram adicionadas. A equipe, os desenvolvedores, no caso o dono do Chaotic, deu permissão para uma pessoa fazer isso, o que realmente é muito bom para movimentar o jogo e trazer cartas diferentes. Porque assim, muitas cartas que não estavam no Recode não são exatamente boas, mas tem algum efeito interessante, e quanto mais novidade tiver, mais pode despertar interesse de jogar. Mas enfim, sobre esse lote de dezembro, vamos falar então sobre as cartas que vieram, que já estão adicionadas no Recode. Começando pelo Aerdak. Esse é um Field Morph Marillion. Ele já apareceu no vídeo que eu fiz sobre os 5 melhores Marillions, porque ele tem uma das habilidades mais perigosas mesmo, poderosas do Chaotic, que seria a sua terceira habilidade, a de custo 10, que permite destruir todas as criaturas do oponente que possuem range. É uma habilidade muito destrutiva, não se limita a um alvo, mas todos, e isso sem dar alvo em nenhuma criatura. Existem algumas cartas que permitem você dar range para a criatura do oponente. Então dá para você usar e abusar desses efeitos à vontade. E existe até uma carta que permite que você dê range para todas as criaturas do oponente, que possuem terra, mas você pode fazer com que elas ganhem terra antes. Juntar 10 contadores com o Fluid Morph demora, mas não é impossível. Então é uma habilidade realmente perigosa. Detalhe, essa carta não tinha sido adicionada no Recode ainda, mas agora que ela voltou, ela já está banida. Tem algumas cartas que, mesmo sem estarem no Recode, já estão banidas. Então, dá para jogar com essa carta? Dá sim, mas só no modo Unrestricted, sem banlist. Outra carta Marillion que chegou também foi o Boan. Esse é um Marillion Caral, então já é um suporte para os Caral, que é um subtipo bem esquecidinho dos Marillions. Geralmente os Fluid Morphs têm mais destaque. E o Boan, ao menos, tem um efeito interessante, que no início do combate, a criatura engajada com ele perde 5 de energia para cada elemento que ele não tem. Então, praticamente, ele é um Caral com Intimidate. É bem comum você enfrentar um deck que utilize os 4 elementos, só alguns decks de elementarista, que são decks bem simples. Geralmente a média é que as criaturas que usam elementos tenham só um ou dois, então o Boan já pode causar de 10 a 15 de Intimidate, o que é interessante, não deixa de ser bom. Ele tem uma energia que é mais ou menos a média para os Caral, ele está só um pouquinho abaixo, mas nada que o equipamento, que as shards não resolvam. Ele já pode fazer, por exemplo, um Intimidate de 20 para a Ivena. Então, geralmente a Ivena tem o Ikatoshi aumenta 20, o Boan já reduziria 20 de uma Ivena. Então já cancelou, ficou a Ivena com a energia normal. Se algumas cartas que permitem remover todos os elementos, como no Min Voidland ou Azaya Min Scrying Chamber, estivessem no Recode, no caso estivessem liberadas, que as duas estão banidas, aí realmente ficaria mais forte, porque removeria todos os elementos, incluindo dele mesmo, mas você já causaria um Intimidate de 20 na criatura do oponente. Você usar outros efeitos, outras criaturas que reduzem elementos, pode não compensar tanto, mas é algo a se pensar. Não deixa de ser não é uma carta exatamente ruim, só tem um efeito que dá para aproveitar um pouco, pode ser interessante. Mais uma novidade foi o Tassanil, um suporte para Daniel. Já havia um Tassanil no Recode, mas era a sua versão High Elementalist, aqui nem foi lançada. E aí chegou então o Tassanil antigo, o primeiro. Ele é um nobre elementalista, ele tem água 5, o que é ok. O efeito de raiva dele diz que ele ganha 5 de energia para cada elemento entre as criaturas do oponente. Então ele pode ganhar no máximo 20 de energia. E ele conta como um Mandibular. Eu não conferi, eu não tenho certeza se é como se ele tivesse o subtipo Mandibular
ou se ele conta, por exemplo, em habilidades que contam mandíbulas. Por exemplo, ganha 5 de energia para cada mandíbula, e aí ele conta para essa habilidade e não para o subtipo. Aí eu não conferi. Se ele contar como mandíbula, ele já vai então receber suporte da Azil, dos Danians que tem efeito no descarte, como o Macanaz. Isso deixa ele um pouco mais jogável, mas não é exatamente uma criatura que vai revolucionar o meta dos Danians. É no máximo interessante. Outra novidade, dessa vez em equipamentos, foi a coleção de mapas do Blazer. Esse é um equipamento que tem o seguinte efeito: se a criatura equipada se moveu este turno, no início do combate, revele um novo local ativo. O que é um efeito ok. Equipamentos que revelam locais são interessantes, é por isso que Telebracers existe. Mas o Telebracers, apesar de funcionar somente quando é flipado, ele permite que esse efeito ative até quando é a vez do oponente. Para o efeito do equipamento novo funcionar, você tem que mover sua criatura. Então, em teoria, você só ativa isso na sua vez. Pode ser interessante para alguns decks? Pode sim. Não deixa de ser algo a se pensar quando estiver montando alguma estratégia. Outro equipamento que chegou, que é bem interessante, Warriors of Owaiki, os Guerreiros de Owaiki, um equipamento Legendary, Mypidian, leal a Mypidian, que tem aquele mesmo efeito. Mypidians que você controla ganham essa habilidade, pagando um contador, causa 10 de dano à criatura engajada a alvo. E no final do combate, você vira esse equipamento para baixo. Assim, quando eu fiz a minha lista ranqueando as cartas Legendary, esse ficou bem abaixo. Esse equipamento seria muito bom em qualquer outra tribo, além da tribo Mypidian, porque é uma tribo que realmente fica bem na seca, perdoem o trocadilho, né, quando se trata de contadores. Eles têm muito poucos mesmo, poucos lutadores com contadores. É uma carta inegavelmente ruim, uma carta inegavelmente difícil de aproveitar, de tirar um potencial máximo, mas eu vou querer montar um deck com ela. É o meu tipo de desafio, tipo de deck que eu gosto de montar. Então, as opções, as possibilidades que eu estou pensando: usar um conjurador e ficar reciclando Ravita Flower, essa é uma opção. Ravita Flower é um equipamento muito bom, uma carta que já proporciona 2 contadores, então é interessante. Existe um conjurador que ganha contadores, caso sua criatura Warbeast tenha sido alvo de efeitos. Então, se seu oponente tiver a bondade de ativar efeitos que deem alvo em Feras da Guerra, em Warbeasts, seria bom. Só seria legal para você para destacar contadores no Apelai. Essa é uma possibilidade, seguir essa linha de Warbeasts. Outra que eu estou pensando é em colocar o Shelf, o lendário suporte, colocar ele para lutar. Deixar ele equipado, por exemplo, com um Gigantrooper, algo que já ah, anula a energia dele que é baixa e dá alguns status bons. E aí, quando ele venceria um combate, aproveitaria, por exemplo, um The Training Grounds. E aí, depois que ele esvaziasse os contadores, ele ganharia mais 3 no final do combate. É uma vantagem boa e só beneficiaria você. Então, eu acho que é uma linha também. Seria a segunda possibilidade. A terceira seria seguir uma linha meio de Wise Mypidian. Você utilizar alguns efeitos baseados em uma sabedoria alta ou uma sabedoria interessante para você ganhar mais contadores. São 3 linhas que eu pensei. Eu acho que ao menos 2 delas cabem em um deck. Essa parte de Wise tem alguma aplicação, usar sabedoria elevada. Estou pensando um pouco sobre isso, vou refinar isso um pouco e vou trazer algum vídeo, uma partida sobre esse deck mais para frente. Outra carta que chegou e que também é uma carta inegavelmente ruim, inegavelmente complicada, Marillion Heathcanon. E assim, eu também fiz um vídeo sobre as cartas mais difíceis de se ativar, de se jogar no Chaotic, e essa carta estava no topo. Acho que ela tem o melhor efeito do jogo, que é o efeito de ganhar, sem precisar fazer mais nada, só que é muito difícil de fazer. É difícil você juntar os 50 contadores que é preciso e ainda mais revelar essa carta. Atualmente no Recode, o Najarin Fluid Morpher, ele está banido. Ele é uma carta que consegue acumular contadores muito bem, especialmente dependendo do deck que você está enfrentando. O Enderhap também é uma carta que consegue acumular muitos contadores. Existem alguns combos com ele,
onde você usa alguns Mildix Danian, e ele simplesmente consegue acumular muito contador. Mas como esses dois estão banidos, para você usar essa carta no formato standard, vai ter que apelar para os Food Morphs, tendo uns 3 ou 4 no seu deck, e aí já existem alguns decks de controle, usando um chefe Marillion que interage bem com essas criaturas. Essa possibilidade, tentar juntar uns 50 contadores e tentar buscar essa carta. Como? Utilizando algumas cartas específicas para você buscar o local, já que você só pode ter uma cópia dele no seu deck de locais. Então, mesmo que você consiga todos os contadores, pode ser difícil revelar essa carta. É um desafio daqueles, algo que ah, algumas pessoas vão tentar, podem montar algum deck interessante, mas, enfim, toda carta de vitória automática em todo card game realmente é difícil de ativar mesmo. Então, chegou o Exodia aqui no Chaotic. O outro local que chegou foi a terceira versão de Carnaval da Confusão. As outras duas já estavam no Recode. E esse tem um efeito interessante. Quando um ataque é jogado, você joga uma moeda. Se for cara, o ataque causa o dobro do dano. Se for coroa, o ataque causa 0 de dano. Efeitos de moeda são bem raros no Chaotic e mais raros ainda no Recode. Chegou mais um suporte então. E esse é um local que exerce um controle, pelo menos assim, interessante na partida, já que existe 50% de chance de um ataque causar 0 de dano, ou e 50% de causar o dobro. Então é um risco para você ter um certo tipo de controle na partida. Eu vejo essa carta combando muito bem com o Blades, porque mesmo que o ataque cause 0, ainda vai causar 15 com o efeito dele. Então, com o Blades, essa carta só tem a ganhar, ou em um ataque dobrado, ou ao menos causar 15 de dano. E até mesmo o efeito Brainwashed do Blades pode ser interessante, porque mesmo que o ataque não cause dano, a criatura do oponente vai perder 10 nas disciplinas. Então isso pode ser interessante também em decks de Guntrack, por exemplo. Se for o dobro, é bom. Se for 0, você também não perde. Todo jeito vai reduzir em 10 as disciplinas do seu oponente. Mais uma carta de moedas, um local que envolve moedas que chegou, foi o Lago Morn. E esse local realmente eu acho bem ruimzinho. Ele tem um efeito que joga uma moeda. Se for cara, criaturas com água causam 5 de dano adicional. Se for coroa, criaturas com água tomam 5 de dano a menos em ataques. Assim, existem alguns ataques que conseguem você reduzir, aumentar o dano de ataques com água. Geralmente locais, existem muitos locais no Chaotic que aumentam o dano de ataque com água, então não seria necessário ter esse local para aumentar o dano que você proporciona, e existem alguns locais também que reduzem dano de ataques de água. Então eu não sei, realmente não sei o risco que seria para essa carta, você causar 5 de dano a mais, ou no caso você toma 5 de dano de ataque a mais ou a menos, dependendo do resultado do cara ou coroa. Eu realmente acho um pouco arriscado. Não acho que valeria tanto a pena assim usar. Open Doors of the Deep Mines, as portas abertas das minas profundas. Esse local é interessante para minions, geralmente minions em decks regulares, porque assim como o Deep Dirge, você consegue usar o efeito Brainwashed do seu minion, mesmo num deck regular. Sendo que Deep Dirge é uma carta que já começa na sua mão, que é uma carta de Mildic, enquanto que esse local ele está embaralhado e junto com outras 9 cartas. Então já é bem mais difícil controlar quando ativar. Deep Dirge realmente tem seu efeito para alguns combos, principalmente envolvendo o Tabaal, ele é indispensável. Mas o Open Doors pode ser interessante para você prejudicar os efeitos dos minions do oponente, já que ela se aplica para todos os minions que estão em campo. Então, por exemplo, se você tem um Blades em um deck Underworld, um deck regular, ele geralmente está equipado com Husky Armor, e aí o efeito regular do Blades ajuda, mesmo que ele causaria 10 de dano, ele causa 15, mas aí você joga o efeito Brainwashed com esse local, e aí o ataque dele causa 0 e só reduz as suas disciplinas. Então, é uma opção, é uma forma de brincar, mas não é uma carta realmente muito boa. E um Mildic que chegou
foi Canção da Translocação, um Music My Pigeon de custo 1, baixo pelo menos para poder jogar, e ele tem o efeito de realocar a criatura que você controla para qualquer espaço inocupado do campo de batalha. Assim, existem algumas cartas que fazem esse efeito de realocar, sejam equipamentos, mas nenhum na forma de Mildic. Então, pode ser interessante trazer essa carta, caso você queira realocar uma criatura para um espaço miragem, por exemplo, ou para avançar para o campo do oponente, para alguma situação, e então pode ser interessante. Não sei se é uma carta muito boa, que vai ver muito jogo, mas é uma possibilidade. E no mais é isso, pessoal. Essas são as cartas que chegaram no Chaotic Recode esse mês. E se tudo der certo, mês que vem chegam novas cartas, vai ter mais um vídeo falando dessas novidades e dessas possibilidades. Se gostou, deixa um like, comenta, compartilha, se inscreve se é novo por aqui. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.